Passamos ao novo item, tem que ser rapidinho porque o tempo não permite. Pecado por pensamento, adultério. Essa imagem, já interpretaram? O senhor Galo está nervoso com a sua esposa, porque nasceu o filhote deles. Possivelmente é um adultério, não é? Um adultério no casal. Mas Jesus não está falando só desse adultério, não. A palavra adultério aqui é muito abrangente. Adultério deve ser aqui entendido num sentido mais amplo, referindo-se ao mal, referindo-se ao pecado, referindo-se aos defeitos, aos erros, referindo-se aos nossos vícios e todo e qualquer mau pensamento, até mau pensamento. Veja, vamos ver que são várias os significados de adultério. Não é só infidelidade conjugal, não está só relacionado com o casal, não. Veja, adulterar combustível, é possível isso? Sim, colocam-se água no álcool, coloca álcool na gasolina. Adulterar alimento, é possível isso? Sim, no azeite de oliva coloca óleo de soja, no mel coloca açúcar com água, no leite coloca água e soda cáustica para tirar a acidez. Adulterar remédios, teve uma época que adulteraram até antibiótico. A pessoa tomava antibiótico em cápsula, achando que ali ia eliminar a sua infecção, e no entanto estava tomando farinha de trigo. Então isso tudo é formas de adultério, né? Adulterar anticoncepcional, houve aí processos sobre os laboratórios que fabricavam, porque o anticoncepcional não funcionavam. Adulterar documentos, quantos ainda hoje adulteram documentos? Quantos adulteram documentos com as mais variadas finalidades, não é isso? Ô Roberto, depois você desliga aqui para mim. O som seu está dando um chiado aqui atrás. Depois você desliga. Então veja, adulterar eleições. Veja, na rua é muito comum nas cidades grandes, uma cidade grande igual a Murutinga do Sul, né? As pessoas lá com placas, compro ouro, compro isso, compro aquilo, e o outro aí compra o voto. Adulterou o resultado da eleição. A eleição não está mais verídica, não representa o desejo do povo. Isso também é uma forma de adultério. Jesus também condena essas formas todas aí de adultério. Adulterar a aprovação de leis no Congresso, como nós tínhamos no painel, que dava o resultado que eles queriam, e não o resultado da votação dos deputados e senadores. O próprio mensalão, né, gente? Que também era uma compra de votos, adulterava o resultado das leis. Adulteração da Bíblia, gente, você acha que isso é possível? Ocorreu adulteração da Bíblia em benefício daquele grupo religioso, para extorquir, para tirar benefícios materiais, para manter um povo sob domínio. Então isso tudo ocorreu. Então são todas as outras formas de adultério. Percebe? Então veja, o pensamento é a origem das más ações. Primeiro se pensa, para depois realizar o crime. Ou acham que os nossos bandidos, os nossos delinquentes, não raciocinam, não planejam, não programam, não pensam, eles pensam. Então, surgem com o mau pensamento, o adultério, as fornicações, falar mal da vida alheia, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as ofensas contra Deus, as maledicências e defeitos. É nos maus pensamentos que surgem os defeitos. É nos maus pensamentos que surgem os erros. É nos maus pensamentos que surgem os vícios, que depois são alimentados e engrandecidos. Também é nos pensamentos a origem das boas ações. O pensamento é a origem das boas ações. Primeiro a gente pensa, não é? Então o bom pensamento, para que a gente tenha a confiança em Deus, consequentemente o amor a Deus, o amor ao próximo, saber raciocinar, ter uma fé raciocinada. Não é isso? E não a fé cega. Então, é com o bom pensamento que se realiza a caridade.
Muitas vezes nós pensamos na dificuldade do próximo, na dó, a gente sente aquela dó, aquela piedade, que é precursora da caridade. No início a gente tem dó, mas não faz nada. Tem a piedade, mas não realiza. E depois a piedade se avoluma, a gente tem piedade e realiza a caridade. Então tudo parte do pensamento, tudo. A própria humildade, essa simplicidade profunda, a fé também parte do pensamento. O perdão, quando a gente quer perdoar alguém, nós primeiro planejamos, pensamos e vamos e realizamos o perdão. Tudo parte então do pensamento. Então nós podemos fazer uma relação entre pensamento e evolução moral, concordam? Quanto mais evolução moral, melhor o pensamento. Quanto pior a evolução moral, pior o pensamento. Concordam? Então vejam, péssimos, maus pensamentos. Quem neles se satisfaz, o mal ainda existe na plenitude de suas forças. É aquele que pensa no mal, se satisfaz em pensar no mal. A realização da evolução ainda está toda por ser feita. Não tem nada feito, está em terreno cru, terreno não preparado. Se eu colocar assim, nesse sentido, a evolução moral, consequentemente, quanto mais para lá, mais feliz, nós vamos observar que tem pessoas que têm o mau pensamento. Sim, eu também tenho, mas a gente faz assim, ó, pensamento ruim, para fora. A gente quer evitar o mau pensamento. Quem tem o mau pensamento, mais o repele, progresso em vias de se realizar. Esse aqui está melhor do que o anterior, porque esse tem o pensamento ruim, mas ele quer corrigi-lo, quer melhorar. Por isso a evolução moral dele já é maior, por isso também ele já é mais feliz. E o terceiro e último caso aqui, ó, quem não tem mau pensamento, progresso realizado. Difícil? Há um exemplo aí. Chico Xavier, aquele que tem o coração puro, nem pensa no mal. Isso é importantíssimo em nossas vidas. Uma pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento? Que não produziu nenhum efeito? Pensamos no mal, mas não realizamos a maldade. Esse pensamento surgiu, produziu efeito? Sim. Sofremos as consequências de um mau pensamento, que aparentemente não produziu efeito. Você pensou no mal, mas não realizou a ação. Todo mau pensamento é resultado de imperfeição da alma, imperfeição do espírito, e desarmoniza a energia perispiritual, podendo materializar-se em doenças no corpo físico. Então, quando a gente tem pensamentos inferiores, devemos evitá-los. Dizem que nós temos centenas de milhares de pensamentos diferentes por dia. Somos livres para pensarmos no que quisermos. Então, vamos escolher os pensamentos para que sejamos beneficiados na consequência do que pensamos. Isso é muito importante. Quem não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, ele procura oportunidade para realizar uma má ação, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. É assim tão culpado como se tivesse praticado um mau ato. Por exemplo, alguém pode vir aqui na frente, por exemplo, e dizer assim: olha, eu sou fiel à minha esposa. E a gente pode fazer uma pergunta. O senhor me permite uma pergunta? Pois não. O senhor é fiel à sua esposa. E o senhor já teve a oportunidade de ser infiel? Às vezes não. Às vezes é tão feio quanto eu. Então não teve oportunidade, embora tivesse a esperança de realizar um mau ato. Então, é uma alma impura. É uma alma ainda necessitada de evolução moral. Então ela é sim ainda inferior. Por isso,
o pensamento do mal, ainda que não concluímos a ação, nós já temos um reflexo dele. O pensamento na maldade, o pensamento na crueldade, nos envolve numa energia escura, escurece nosso perispírito, mancha nosso perispírito e atrai aprendizados, naturalmente, atrai aprendizados pelos quais precisamos passar. Então, o mau pensamento traz consequências desagradáveis e sérias para todos nós. Evitemos, corrigimos. Então, veja, nós que já corrigimos as ações, nós não saímos mais aí dando chute nas pessoas, chutando cachorro. Nós não fazemos essas ações. Jogando casca na calçada para as pessoas caírem. Nós não fazemos mais isso. Nós que também já corrigimos as palavras. Nós temos um vocabulário. Muitas palavras a gente já deixou de lado, não usa-as mais. Nós já conseguimos esse feito. Nós não usamos palavrões. Então nós já corrigimos as ações, os atos, já corrigimos as palavras. Falta agora, nós espíritas, corrigirmos os nossos pensamentos, disciplinarmos os nossos pensamentos. Mesmo porque é muito importante, quando desencarnarmos, a nossa comunicação, a linguagem universal é o pensamento. E estaremos aonde pensarmos. Por isso, Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí vós estareis também. Ou seja, o que nós elegemos como tesouro? Uma residência? Um espelho? Uma casa? Uma chácara? Um sítio? Aquele é o nosso tesouro material? Lá estaremos quando desencarnarmos. Percebe? Então é isso. Disciplinarmos o pensamento. Isso explica também porque os espíritos chegam em nossas reuniões mediúnicas. Quem me trouxe aqui? Não, muitas vezes ele veio porque pensou na pessoa que está ali. E ele automaticamente é atraído. Então, onde nós pensarmos, por isso precisamos disciplinar com urgência nossos pensamentos. Jesus condena o pecado mesmo em pensamento. Você pensou no mal, não realizou o mal. Você pensou na crueldade, mas não realizou o ato de crueldade, mas já pecou em pensamento, porque é um sinal de impureza da alma. E ninguém entra ao reino dos céus com impureza de pensamentos, com impureza da alma. E aqui está Mahatma Gandhi, que nos diz: mantenha seus pensamentos positivos. Quantas vezes é dito para nós dentro das casas espíritas, tem uma vibração positiva. Fique na oração, na prece. Tenha um pensamento favorável. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Veja como é interessante. Às vezes, nós nos surpreendemos falando alguma coisa. E aí a gente fala assim: falei sem querer. O subconsciente me traiu. Claro, nós ficamos pensando naquelas coisas. E o que é a palavra? Simplesmente é uma roupagem, uma vestimenta do pensamento. Então evitemos o mau pensamento para que não interfira em nossas palavras. Por isso a urgência de disciplinarmos os nossos pensamentos. E aqui está: cuidado com tuas palavras. Cuidado com as tuas palavras. Elas podem transformar-se em atos. Por exemplo, a pessoa tem mania de falar: se alguém fizer isso, eu mato. Por enquanto ele só falou. Cuidado com as tuas palavras, porque elas podem se transformar em atos. Pode ser que ele faça mesmo um assassinato. Cuidado com os teus atos. Imagina, um ato de maldade repetido, um ato de crueldade repetido. Isso torna-se um hábito. Então, cuidado com os teus atos. Eles podem transformar-se em hábitos. Hábitos, aquelas coisas que a gente já faz sem precisar raciocinar.
O motorista está conversando, dá sinal de seta se ele for virar à esquerda. Dá sinal de seta se ele for virar à direita, num automatismo, pela força do hábito. E eu tenho cuidado de fazer isso, mesmo quando eu estou dirigindo uma estrada de terra, onde não tem ninguém, às vezes só animais. Dou sinal de seta, porque assim eu não esqueço de dar sinal de seta, forma um hábito bom. E quando eu estou no trânsito, eu não esqueço de dar o sinal de seta. Cuidado com os teus hábitos. Eles formarão o teu caráter. Quais são os nossos hábitos? Quais são aquelas coisas que a gente faz repetidamente? Cuidado com os nossos hábitos. Eles formarão o nosso caráter. Está aí uma campanha da Legião da Boa Vontade para mudar os hábitos. Mudar os hábitos hábitos ruins, para hábitos bons, tem outra palavra também, educação. Mudança, melhoria de hábitos. Educação. Que seja educação formal ou que seja a própria educação moral. Cuida do teu caráter. Veja que está progressivo, não é? As palavras estão progressivas ali. Cuida do teu caráter. Do teu caráter depende o teu destino, depende a tua vida, depende a tua felicidade. É muito importante, então, porque tudo inicia no pensamento. Ninguém constrói uma ponte que ligou Três Lagoas a Castilho se não pensar muito no projeto. Elaborar um belo projeto. Começa no pensamento a ponte. Sim, se o pensamento estiver errado, a ponte cai. Veja, é tão importante o pensamento que tem um japonês, Masaru Emoto, que ele fez uma experiência com a água. A água é uma bênção. A água tem a capacidade de reter fluidos. A água tem a capacidade de armazenar energias, mesmo energias de pensamentos. Então o que ele fez? Pegou uma amostra de água e separou em duas partes. A primeira amostra de água, ele pediu para que um zen budista, para que um religioso orasse e tivesse sentimentos de amor com aquela amostra de água. Quando ele congela a água, ela forma esses cristais lindos, de 6 pontas, está vendo? A mesma água, a segunda amostra, ele pede para um prisioneiro emitir pensamentos de ódio, pensamentos inferiores. Quando ele tenta congelar a água, dá essa figura aqui. Veja a influência do pensamento já materializado na água. Pensamento bom, pensamento de amor, olha a harmonia do cristal de água. Pensamento de ódio, olha a desarmonia, o desequilíbrio da água que não cristaliza, fica líquida. Agora imagina, nós, encarnados aqui, temos de 60% a 70% de água no nosso corpo físico. Somos caixas d'água, cheias de proteínas, com sais minerais e açúcares. Mas 70% do nosso corpo é água. Agora imagine se você tem um pensamento inferior, constante. O que acontece com essa quantidade de água do corpo físico? Desarmoniza, desequilibra, deseterniza, tira a energia favorável dessa água. Por isso o bom pensamento. Por isso mente sã em corpo são. Por isso o poder do pensamento positivo. Isso nós vamos encontrar em diferentes religiões, em diferentes filosofias, a mesma confirmação. Veja aqui, ó, um cérebro. Um cérebro do ser humano, né? Aqui, foi feito tomografias de uma mesma pessoa. Tomografia computadorizada, aquela que tira uma fotografia do nosso cérebro. Pediu para a mesma pessoa, agora você tenha pensamentos de amor. Tirou a tomografia. Aquele cérebro emitia luz sobre o corpo físico. A mesma pessoa, no mesmo equipamento, só que agora foi pedido para que ela tivesse pensamentos de ódio, pensamentos inferiores. A tomografia foi realizada. O que esse cérebro derrama? Eletricidade. Descarga elétrica no corpo físico.
Imagina um órgão receber descarga elétrica constantemente, pelo tempo em que você fica pensando na inferioridade, pelo tempo que nós pensamos na maldade. Vai danificar esse órgão físico. Aqui nesse cérebro, tem o hipotálamo, que é essa região, e tem a hipófise. Essa hipófise também é chamada de glândula da mediunidade. Aqueles que são médiums, em que tem maior exercício e maior amplitude na sua mediunidade, tem essa glândula maior. Isso já foi confirmado pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Bem, o que eu queria mostrar para vocês? Que o hipotálamo já era conhecido como produtor de hormônios. Hipotálamo, no centro da cabeça, assim, e no centro assim. O hipotálamo é responsável pela produção de hormônios. Mas qual hormônio? Depende dos teus sentimentos, depende dos teus pensamentos, depende do que nós pensamos. Então o hipotálamo já era conhecido, produzia hormônios, mas o que é novidade? Que hormônio ele produz? Depende, se eu penso no ódio ou se eu penso no amor. Se eu penso no ódio, ele produz o hormônio do estresse. Se eu penso no amor, ele produz o hormônio do amor. Se eu penso no ódio, ele produz um hormônio que se chama cortisol. Se eu penso no amor, ele produz ocitocina. Inclusive, a ocitocina é usada para fazer descer o leite das vacas. E também em seres humanos, para a amamentação da criança ou do bezerro, no caso lá da vaca. Se você tem pensamento de ódio, consequentemente, produz o cortisol que lhe dá mal-estar. Se a gente pensa no amor, dá bem-estar, produz ocitocina. Se pensa no ódio, tem incompreensão. Se pensa no amor, tem compreensão. Pensando no ódio, temos estresse. Pensando no amor, temos a expansão. O perispírito dilata, expande. Pensando no ódio, adquirimos doenças. Materializam doenças no corpo físico. Isso já é confirmado pela ciência também em outras pesquisas. Tem uma médica norte-americana que, pelo sentimento que a gente expressa, maior parte do tempo, ela fala qual órgão nós estamos danificando, que doença estamos materializando no corpo físico. Doenças da alma. As doenças da alma que se materializam no corpo físico. Inclusive o câncer. Doença da alma. Pode ser observado e confirmado na obra Problemas do Futuro, na obra de Pietro Baldi. Tá? Se a gente pensa no amor, a gente tem saúde. Mente sã, o corpo fica são. Isso já é conhecido de milênios. Se a gente pensa no ódio, se revolta. Se a gente pensa no amor, a gente renuncia, aceita as coisas com facilidade. Tem a obediência do coração. Se a gente pensa no ódio, somos infelizes da infelicidade. Se pensamos no amor, adquirimos felicidade. Percebe? Acho que paramos aqui, em função do tempo. Não vai dar tempo de mostrar os outros itens. Tudo bem? Vocês